E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Zaquini. Vamos então para a nossa aula de função quadrática, função do segundo grau, parte 2, beleza? Nessa aula aqui, eu vou retomar algumas ideias que eu comentei no final do último encontro, tá? Vou retomar a ideia aqui da imagem da função, vamos praticar isso também, vamos fazer um exercício sobre a imagem da função do segundo grau. Gente, vou retomar as ideias aqui do vértice, tá? Vamos fazer aqui vários problemas, tá, moçada, que envolvem o vértice da parábola. Né, são os problemas aí de máximos e mínimos, né? Vamos ver lá quando é ponto de máximo, quando é ponto de mínimo, se a questão está pedindo o x do vértice, se o exercício está pedindo o y do vértice, tá certo? Vamos deixar isso aqui tudo bem claro, né? Vamos fazer vários problemas que existem, tá? Nesse tópico. Gente, alguns exercícios aqui eu coloquei assim, ó, forma fatorada, né? Lembra quando você tem as saídas, né? Quando usar a forma fatorada, né? Quando que vai ser bom, quando que vai ser mais rápido, mais eficiente você usar ela para resolver as questões, tá? Construir um plano cartesiano. Existem alguns exercícios, tá? Que você vai ter que colocar o plano cartesiano, né? Para depois você tentar descobrir qual é a função, né? Aí você vai calcular, entende? Eu vou mostrar essa ideia para vocês, tá? Como construir o plano cartesiano dependendo do exercício. Vai estar lá a imagem, você vai ter que colocar para depois calcular, entende? Você vai ver isso aqui certinho também, tá? E assim, gente, problemas clássicos, né? Existem problemas aí que envolvem a função no segundo grau, né? Vários probleminhas aí, né? Com aquela ideia de lucro que é igual a venda menos o custo, certo? Também, né, tem problemas que envolvem a arrecadação, né? O preço vezes a quantidade, tá certo? Aí vai perguntar qual é a arrecadação máxima, né? Ou qual é o preço para conseguir a arrecadação máxima, qual é a quantidade para conseguir a arrecadação máxima, né? É um tipo de exercício bem clássico, tá certo? Ele pode mudar um pouquinho, ainda esse tipo de exercício. Nós vamos praticar aqui hoje também, tá? E aí a gente vai finalizar aqui o estudo da função do segundo grau, né? Algumas ideias eu já apresentei a vocês, eu vou estar revisando aqui. E assim, né? No passar da aula, com os exercícios, você vai acabar revisando um pouco de tudo, entende? Da função do segundo grau, tá joia? Vamos ali para a página 28 da sua apostila, a página 28 do nosso material, tá? Vou retomar aqui a ideia da imagem da função, que é bem importante, tá? Vou retomar a ideia do vértice também, beleza? Que está aí, beleza? Teoricamente. E aí a gente vai para as questões, tá? Vamos lá então, gente. Lembrando, galera, que sábado tem aula de aprofundamento, né? Aí vou pegar umas questões aí de vestibulares mais pesados ali, tá? Vou misturar a função do primeiro grau com o segundo grau na aula de sábado também, beleza? E aí você vai ter um estudo bem completinho, tá? Vamos lá então, nessa aula de hoje, beleza? Falar sobre esses tópicos aqui de função do segundo grau, praticar vários exercícios, né? E ganhar algumas visões aí, né? Que são clássicas, né? Beleza? Da função do segundo grau, são importantes, né? Para você conhecer, tá certo? Para você praticar também, sozinho, né? Vou colocar algumas aqui depois para você tentar fazer, depois da aula, tá? Então, vamos começar aqui o nosso trabalho, hein? Vamos lá. Galera, seguinte, ó. Vamos falar primeiro sobre a imagem da função. Pronto, essa parte é só sobre o estudo da imagem da função do segundo grau, né? Então, a função quadrática, vou colocar aqui imagem da função, né? Então, pronto, tá aí. Como é que a gente faz o estudo da imagem da função do segundo grau? Tá? Nós vamos fazer assim, né? Em primeiro lugar, gente, quando você fala em imagem, nós estamos falando dos valores em y da função, certo? Os valores da função, né? No eixo y. E se a imagem é onde a função existe no eixo y. Pronto, né? Imagem da função, tá certo? É onde a função existe no eixo y, entende? E olha lá, nós estamos falando de uma função do segundo grau. Então, uma função do segundo grau, aqui, nós sabemos, né? Nós sabemos que ela pode ter a concavidade aí para cima, tá certo? Ela pode ter a concavidade para cima, beleza? E se ela possui a concavidade para cima, é porque o coeficiente A, ele é maior que zero, não é isso? Perfeito, né? Tá. E aí, se o coeficiente A é maior que zero, né? Então, em relação ao eixo Y, porque a gente só vai analisar o eixo Y, sabe? Em relação ao eixo Y, ela vai ter um ponto aqui, ó, que é o menor ponto que ela atinge, né, da função, certo? Que é o ponto de mínimo da função, né? O coeficiente A é positivo, ela tem um ponto de mínimo. A função não existe daqui para baixo.
ela só existe daqui para cima, né? Esse é o ponto de mínimo da função. E esse ponto a gente sabe é o vértice. E assim, o vértice tem as suas coordenadas. Ele é um ponto, ele é o vértice. Ele tem a coordenada x do vértice e tem a coordenada y do vértice. Então, pronto, ó. Ele tem a coordenada y do vértice. Tá. Isso aqui, se a imagem da função é onde a função existe no eixo y e o a é positivo, então a função existe daqui para cima, certo? Em relação ao eixo y, ela existe daqui para cima. Beleza? Então, pronto, né? A imagem da função vai ser do y do vértice até valores maiores. Qualquer valor maior, né? A parábola sobe aqui infinitamente, né? Então, assim, qualquer valor maior ou igual ao y do vértice, certo? Do y do vértice para cima. Como é que a gente faz, então, a análise da imagem da função daqui? Nesse caso, ó, a imagem da função, galera, que são os valores em y, tá certo? São valores em y maiores ou iguais ao y do vértice, daqui para cima. Então, pronto. Maior ou igual ao y do vértice. Beleza. Essa é a imagem da função. Qualquer valor em y vértice. Beleza? Nesse caso, onde o a é maior que zero. Pronto, né? Beleza, ó. Mas aqui, claro que também, né, existe o caso da parábola com a concavidade para baixo, certo? Existe o caso da parábola com a concavidade para baixo, né? E isso acontece quando o a ele é menor que zero, joia? E aí, então, né? Ó, em relação ao eixo y, eu nem preciso desenhar o eixo x, porque eu só vou analisar o eixo y, entende? E aí, né, se o a é menor que zero, o vértice está aqui. E agora o vértice se tornou um ponto de máximo da função, né? A função não existe mais daqui para cima. Só existe daqui para baixo, certo? E assim, esse é o vértice, ele tem a sua coordenada em y, tem a sua coordenada em y. Que é justamente o meu y do vértice, né? Que é o meu y do vértice. E a função existe, então, daqui para baixo, né? Do y do vértice para baixo, certo? Pronto. Bom, beleza? Então, galera, agora, né, a minha imagem da função, tá certo? Vai ser qualquer valor em y, né, do y do vértice para baixo. Então, menor ou igual ao meu y do vértice, né? Pode ser igual? Pode, mas menor também, né? Menor ou igual ao y do vértice, certo? Pronto, ó. Esse é o estudo, então, da imagem da função do segundo grau, retomando a ideia com vocês, né? E como é que a gente calcula o y do vértice, né, Zequinho? Menos delta sobre 4a. Joia? Y do vértice menos delta sobre 4a. Já vou retomar todas as ideias do vértice aqui com vocês também, tá? Já vou retomar todas as ideias do vértice, né? Tanto o x do vértice quanto o y do vértice com vocês também, joia? Então, a gente praticar um exercício agora sobre isso, então, né? Já que a gente acabou de entender. Vamos fazer uma questão sobre a imagem da função? Tem um material? Que é o exercício 2, beleza? Exercício 2, lá da página 28, joia? Exercício 2 da página 28, vamos lá? Vamos com calma, vamos ver tudo hoje, tá? Revisando a teoria, né? Já mostrei isso para vocês, a gente pratica. Beleza? Pra você fixar bem as ideias aqui, né? Vamos lá, ó. Isso aqui tem caído bastante aí, imagem da função do segundo grau. Cara, investe parece, né, às vezes, né? E nem vai colocar mais as situações problemas, né? Pode envolver o vértice, né? Beleza? Tá? A gente vai fazer algumas questões aqui, né? Mas assim, a nível de vestibulares, vestibular, né, cara? Tem vestibular que cobre isso aqui sim. Né? É bom saber, sabe? Você que vai fazer vários vestibulares aí, é bom saber, né? Exercício 2. Determinar o conjunto imagem dessa função, tá? Então, exercício 2, gente, página 28, né? Vamos colocar aqui, ó. Exercício 2, página 28. Fala para você determinar qual é a imagem da função, né? Então, qual, vou colocar assim, a imagem de f de x é igual. Como é que tá aí? X ao quadrado menos 3x mais 2. X ao quadrado menos 3x mais 2, tá? Pronto, tá aí a função. Galera, lembrando a vocês aqui, né, que a função também, né, os valores da função estão no eixo y, tá, gente? Os valores da função estão no eixo y
Vou reforçar bastante essa ideia aqui quando a gente falar de vértice daqui a pouquinho, tá? Pronto, ó. A função também pode ser escrita assim, certo? E aí, vamos só pensar primeiro aqui, vamos só pensar, né? Não custa nada a gente pensar, ó. Quem acompanha x ao quadrado é positivo. O a é positivo. O a vale 1. Tá, vale 1, né? Quem acompanha x ao quadrado. Então, essa parábola tem a concavidade para cima, né? Tem a concavidade para cima, tá entendendo, né, daqui? E aí, o que eu vou achar? Eu vou achar quem é o meu y do vértice, certo? E falar para você que a função existe daqui para cima. A função existe daqui para cima. É isso. Perfeitamente, é isso, né? Beleza? A imagem da função, qualquer valor em y maior ou igual ao y do vértice. Pronto, ó. Então é só calcular o y do vértice aqui. Perfeito, né? Vamos lá. Y do vértice. Vamos até fazer essa continha aqui, né? Para quem tem dificuldade aí, tá, gente? Menos delta sobre 4a, certo? Cuidado aqui, hein, galera? Porque é menos delta. Menos, ó, entre parênteses, b ao quadrado menos 4ac. Joia? Sobre 4a, né? Ó, vou escrever assim primeiro, só para você lembrar. Menos, entre parênteses, o delta, tá? Agora eu vou trocar e vou trocar sem pressa aqui, tá? Olha lá. O b vale menos 3, né? Então, assim, ó, é o menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2, certo? E aí, sobre 4a, o a vale 1, então só sobre 4. Y do vértice, tá aparecendo aí, tá? Menos, olha lá. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 4 vezes 2 é 8. Aí, sobre 4. Joga. Aqui dentro do parênteses, 9 menos 8 dá 1. Tem um menos aqui na frente, hein? Menos 1 sobre 4. Beleza. Esse é o y do vértice. Então, a função existe, né? Do y do vértice para cima, certo? Então, aqui é o y do vértice, ó. O y é maior ou igual ao menos 1 sobre 4. Aqui é o y do vértice, ó. Menos 1 sobre 4. Pronto. Beleza? Esse foi o exercício, então, sobre o vértice, né? Y do vértice, né? A ideia sobre a imagem da função do segundo grau. Beleza? Falou em imagem, galera, é y do vértice que você tem que calcular. Joia? É onde a função existe, né? No eixo y. Beleza? Aqui, você está falando para mim o seguinte, então, cara. Se esse A fosse negativo, aí a concavidade ia ser para baixo. Aí a função no eixo y ia existir do y do vértice para baixo. Isso, exatamente. Tá? Quem vai mandar aqui, galera, se é maior ou igual, menor ou igual, né? Vai ser a concavidade, tá? Se a concavidade fosse para baixo, a função existe do y do vértice para baixo. Beleza? E é isso, então, esse estudo da imagem da função do segundo grau. Não é tão difícil assim, né? Joia? Vamos retomar aqui ideias muito importantes, tá? Em relação ao vértice da parábola. Vou explicar tudo de novo e vou fazer algumas observações, tá? Que vão ser bem importantes para você diferenciar, né, se o problema está falando de y do vértice ou de x do vértice. Tá joia? Vamos fazer esse estudo, vamos ter uma conversa aqui, né, sobre o vértice da função do segundo grau. Primeiro, tá? Então, vou revisar as fórmulas, as ideias, e a gente vai conversar daqui a pouquinho, ó. Beleza? Sobre os problemas que envolvem o vértice. Beleza? Vamos fazer isso então, né? Vamos fazer isso. Galera, vamos revisar aqui o estudo, então, né? Sobre o vértice da função do segundo grau. Assim, em primeiro lugar, cara, vértice é um ponto. Vértice é um ponto. Né? E assim, esse ponto tem as suas coordenadas, sabe? X e Y, né? Pronto, né? Só que, assim, né? Se esse ponto ele é o vértice, então a coordenada é o x do vértice e a coordenada é o y do vértice, entendeu? Pronto, né? O vértice é só um ponto da função, entende? Um ponto especial, né? Digamos assim, certo? Beleza? Tá. E aí, aqui, como é que eu calculo o x do vértice? Bom, você tem que saber. X do vértice é menos b sobre 2a. Né? Como é que eu calculo aqui o y do vértice? Aí você tem que saber. Né? Menos delta sobre 4a. Beleza?
eu já vou desenvolver algumas ideias interessantes aí com vocês, tá? Sobre, né, x do vértice e y do vértice. Mas vamos entender aqui as possibilidades? Vamos entender as possibilidades? Vamos lá. Galera, pode acontecer o seguinte. Você tem aqui a sua função, bonitinha, né? E a sua função, tá? Vou fazer um desenho aqui, ó. Né? A sua função vai estar assim, ó. Então, essa é a sua função de x, né? Sua função do segundo grau, tá? Vou colocar aqui, ó. X, y, né? E aí, você tem aqui um caso onde o A é maior que zero, porque a concavidade está para cima, né? Aí o A é maior que zero, certo? Pronto, esse ponto aqui é o vértice. Esse ponto é o vértice, acho que você entendeu. O vértice é um ponto, tem as suas coordenadas. X do vértice, y do vértice, não é isso? Pronto, tá? Tá, vamos entender uma coisa. Nesse caso, quando o A é maior que zero, a função tem um ponto de mínimo. Existe um ponto mínimo da função. Assim, não existe nenhum outro ponto embaixo desse, né? Todos os pontos é daqui para cima, né? São daqui para cima. Esse é o menor ponto da função, certo? Então, ó. Esse aqui é o ponto de mínimo, né? Porque a concavidade é para cima, certo? Esse é o ponto de mínimo da função, beleza. E aí, ele tem as suas coordenadas x do vértice e y do vértice. Tá. Quando a gente fala, galera, quando a gente fala f de x, ax quadrado mais bx mais c, né, a gente também pode fazer o seguinte, né? Y é ax quadrado mais bx mais c, tá? Então, os valores de y, galera, são os valores de f de x, são os valores da função, certo? Então, você podia fazer isso aqui se você quisesse, ó. Y é igual a f de x, entende? Então, vamos lá. Qual é o valor mínimo da função? O valor mínimo da função f de x, ou seja, né, em y, é o y do vértice. Mas eu posso perguntar para você uma outra coisa. Isso é uma outra pergunta. Qual é o valor em x que minimiza a função, entende? Qual é o valor em x que vai trazer o ponto mínimo da função? Aí você está perguntando o x no vértice, sabe? Quer ver só? Vou te explicar uma coisinha aqui que é bem simples, gente. Vamos supor que eu vou criar um exercício com vocês, tá? Vou criar um exercício com vocês. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou dar esse espaço aqui. Vou criar um exercício com vocês que a função vai ser assim. Né? Em vez de botar assim f de x, né? De x, vou fazer assim, ó. É a temperatura, tá? A temperatura, sei lá, do forno, né? Em função do tempo, beleza? Tzinho é o tempo. Pronto. Você vai entender uma coisa. Qual que você vai entender? Né? Fazer um gráfico aqui, né? Se eu perguntar para você assim, a temperatura de um forno em função do tempo, né? Vai funcionar igual uma função do segundo grau. Só que aí, né, vai existir um ponto de mínimo nesse gráfico aqui, tá certo? Eu posso perguntar para você assim, qual a temperatura mínima do forno? E a função que está aqui é a função temperatura. Tudo bem? É a temperatura em função do tempo, certo? Qual a temperatura mínima do forno? Pronto, você vem aqui e calcula para mim o y do vértice. Essa é a temperatura mínima do forno. Você pode fazer uma outra pergunta para mim. Você pode falar assim, Zaquini, qual é o tempo para atingir a temperatura mínima do forno? Pronto. Aí, se você perguntou qual é o tempo, olha o eixo. Se você perguntou qual é o tempo para atingir a temperatura mínima, aí agora é o x do vértice. Tá joia? Então, galera, ó, só fazer mais quietinho isso aqui. Então, galera, fique esperto com isso, tá? Analisa a função, os valores da função, tá? Estão aqui no eixo y, e essa aqui é a variável x da função, né? Então, qual a temperatura mínima? Y do vértice. Qual é o tempo para atingir a temperatura mínima? Aí é o x do vértice, tá?
A gente chama assim, né, o y do vértice, nesse caso, de ponto mínimo da função, né, e o x do vértice é o minimizante, tá? É o valor em x que vai trazer o ponto mínimo da função, entende? Por isso a gente chama assim, tá? Mas eu quero que você sempre analise o eixo, tá? Para saber se é o x do vértice ou se é o y do vértice. A função é a temperatura. Qual a temperatura mínima? Y do vértice. Qual é o tempo para atingir a temperatura mínima? Aí é o x do vértice, tá joia? Beleza? Tá? Vou fazer um outro exemplo, tá? Também quando a gente falar, né, do ponto de massa, beleza? Você vai entender certinho. Ok. Tá? Fizemos um exemplo aí, então, né? Com A maior que zero, a função tem um ponto de mínimo, beleza? Vamos lá, Zaquini, mas quando a gente estuda o vértice, cara, quando a gente estuda o vértice, pode acontecer o seguinte, né, velho? Pode acontecer o seguinte, a parábola tem a concavidade para baixo. Pode acontecer, velho. Vamos lá. Pronto, ó. A parábola tem a concavidade para baixo agora. Vou fazer uma parábola aqui. Pronto. Isso acontece quando? Isso acontece, cara, quando A menor que zero, né? Quando A é menor que zero, a parábola tem a concavidade para baixo. Aí existe esse ponto. Esse ponto aqui é o vértice. Ele tem as suas coordenadas, entende? Ele tem a sua coordenada x do vértice, tem a sua coordenada y do vértice, certo? Beleza, pronto, né? Dessa vez, esse ponto é o ponto de máximo da função, né? Não existe nenhum ponto acima daquele, nessa função. Existe? Não, né? Só daqui para baixo. Então, nesse caso, quando o coeficiente A é menor que zero, a função tem esse ponto de máximo, né? De máximo, tá? Pronto, beleza. Qual é o valor máximo da função? Gente, mais uma vez, tá? Mais uma vez. Ó, presta bastante atenção nisso aqui, gente. Presta bastante atenção nisso aqui, né? Podia ser assim, f de x, né? Em vez de colocar assim, ó, f de x, a gente pode colocar y, não é isso? Os valores da função, galera, estão os valores de y. Ó, mesma coisa aqui, certo? Tá? Então, os valores da função, né? Estão no eixo y, certo? Vou botar o y aqui. Então tá, vamos lá. Vamos entender uma coisa, né? Gente, a questão pode falar assim, qual é o ponto de máximo da função? O ponto de máximo da função é esse. Esse é o ponto de máximo da função. Qual é o valor máximo da função? O valor máximo dessa função, o valor máximo da função é esse aqui. Agora, existe, né, na variável x, um valor em x que vai maximizar a função, certo? O valor máximo da função é o y do vértice. Joia? Agora existe o x do vértice, a gente chama assim, né? Ele vai ser aqui o maximizante, né? O maximizante. Ele é o valor em x que vai maximizar a função. É o valor que você troca em x e aí você atinge o valor máximo da função, né? Vamos te mostrar um exemplo aqui, né? Vou criar um exemplo, sabe? Vou criar um exercício aqui, uma ideia, né? De uma questão, tá? Bom, vamos supor lá, galera, tá? Que você fez um exercício, né? E vai fornecer para você aí, tá? Seguinte, ó. Vamos pensar aqui. Bom, a questão vai fornecer para você, tá? O seu salário, beleza? O seu salário, joia? Né? Em função do tempo, tá? Aí o seu salário em função do tempo, né? Só para a gente colocar alguém no ritmo aqui, tá? O seu salário em função do tempo vai funcionar de acordo, né, com uma função do segundo grau, tá? Isso daí o gráfico, sei lá, fica mais ou menos assim, né? Alguma coisa assim, tá? E vamos lá. Qual é o valor, né, do dinheiro que você recebe, o valor máximo, né, do seu salário? O valor máximo, né? Então, existe um valor máximo aqui, tá? Beleza? Pronto, se perguntar para você qual é o valor máximo que você recebe, y do vértice, certo? Y do vértice, né? A gente pode falar que, sei lá, né? Aquele tipo de exercício lá. É a arrecadação máxima, né? Aí seria y do vértice, tá? Aí pode perguntar para você assim, qual é o valor, qual é o tempo, né? Em quanto tempo, tá certo? Você consegue atingir a arrecadação máxima? Beleza? Qual é o tempo para atingir a arrecadação máxima? Pronto, daí é o x do vértice.
tá? Daí o x do vértice, beleza? Pronto, né? Vou criar um tipo de exercício aqui, assim, tá? Você vai analisar, galera, quem é que está no eixo, beleza? Para saber se é o x do vértice ou para saber se é o y do vértice. Então, o valor máximo da função está aqui. O valor máximo da função. Agora, o x do vértice aqui vai ser chamado de agente maximizante, né? É ele que você troca no x para atingir o valor máximo da função, tá joia? E a gente vai aplicar em exercícios, né, para você ver bem a diferença, tá? Ok? Então, analisa sempre, gente, o eixo, tá? Para saber se é o x do vértice ou o y do vértice. Perguntou assim, ponto de máximo da função é o y do vértice, tá? Agora, qual é o tempo para conseguir, né, o valor máximo? Né? Aí vai ser o x do vértice, entende? Presta atenção na pergunta do exercício, tá? Deixa eu explicar algo sobre o x do vértice que vai valer a pena aqui antes da gente começar as questões. Isso pode te ajudar bastante, né? É aquela ideia da simetria da parábola, beleza? Só que sobre o x do vértice. É uma análise da simetria em relação ao x do vértice, tá? Deixa eu te explicar uma coisa aqui, ó. Isso aqui, gente, você pode fazer sem medo nenhum, tá? A gente vai fazer isso, eu vou usar isso, que eu vou te mostrar agora numa questão, é uma questãozinha até de sala aqui, a questão 5, né, que é uma questão da FUVEST, tá? Essa questão 5 é da FUVEST, é uma questãozinha meio pesada, não é muito simples não. Mas essa ideia vai clarear bastante e pode te ajudar em vários exercícios. Quer ver só? Quero te dar uma ideia aqui sobre o x do vértice, tá? Ó, que é menos b sobre 2a, tá? Vou te dar uma ideia aqui sobre o x do vértice. Pronto, vamos lá. Ah, eu tenho uma ideia sobre o y do vértice também depois. Eu acabei de lembrar aqui, ó. Vou deixar anotado aqui. Eu não esqueci. Olha lá. O que eu quero te mostrar sobre o x do vértice? Gente, é o seguinte, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, cara, que interessante. Galera, sei lá, existe uma parábola que é assim, tá? Existe uma parábola que é uma função do segundo grau e ela é assim. Pronto. E é uma função do segundo grau, né? Tá. Mostrei para vocês até, né, fiz um exercício lá passado, né, lá no Ceará, tá lembrado? Que falava sobre a simetria da parábola. Rapaz, se você não soubesse essa ideia de simetria da parábola, você não resolvia aquela questão, né? E aí, gente, vamos lá. Eu vou falar para você assim, ó, o x do vértice está aqui no valor 3. Pronto, né? Esse aqui é o vértice, não é isso? Qual é a coordenada do x do vértice? 3. Certo? A coordenada em x do vértice é 3. Tá. Vou falar para você assim, ó. Uma raiz aqui vale 5. Tá? Uma raiz aqui vale 5. Aí eu vou falar para você o seguinte, ó. Então você sabe. Gente, tá vendo que eu não botei a função, não botei nada aqui? Estou jogando um gráfico. Eu vou falar para você, uma raiz é 5. Você sabe qual é a outra raiz da função. Só olhando para a simetria aqui. Né? Sem precisar calcular, sem precisar fornecer para você, né? Sem precisar fazer conta. Né? Vai achar outra raiz. Galera, sempre vai acontecer isso aqui. A parábola simétrica. Essa mesma curva daqui é a curva de lá. Né? Sabe o que é eixo de simetria, né? Eixo de simetria, galera, é você passar uma tinta aqui, ó, né? Pegar como se fosse um papel, passa uma tinta aqui e dobra na simetria. O mesmo desenho que está desse lado, está desse lado. Essa é simetria, né? Então, essa mesma distância que está aqui, ó, vai estar aqui. Se a distância daqui, né, do eixo de simetria até a primeira raiz, até a segunda raiz aqui vale 5, né? Ó, do 3 para o 5, a distância vale 2. Se a distância até a raiz, que é 5, essa distância vale 2, vai ter uma distância de 2 para cá também. Então, a primeira raiz, você pode afirmar, galera, vale 1. Vale 1. Tá? Pode afirmar isso. Pronto. Você já sabe as duas saídas do x do vértice. Tá? É só uma ideia, tá? Para você encontrar, beleza? E assim, Zaquini, como que você achou esse ponto 3 aqui, né? Que seria assim, galera, sabe? O ponto médio, né, do 1 e do 5. Ponto médio está na mesma distância, né, do 1 e do 5, tá certo? 1 e 5 são as duas saídas, né, gente? Né? Cruzou o eixo x são as saídas, né? A raiz x1 da função, a raiz x2 da função, é isso? Tá? Ponto médio. Então, sempre você consegue achar o x do vértice também, gente. Deixa eu te mostrar isso aqui, tá? Ó. Fazendo a média aritmética das saídas. x1 mais x2 sobre 2. Tá? Vamos fortalecer essa ideia aqui. Aí você vai falar para mim, Zaquinho, mas pode fazer isso, cara, né?
Porque se eu pegar, ó, se eu fizesse, vamos supor que a questão forneceu as duas raízes e não falou o x do vértice. Aqui a gente está falando que o x do vértice é 1 mais 5 sobre 2. A soma das duas raízes sobre 2. Sim. Olha o x do vértice, né? Beleza. Tá. E aí, cara? Sempre eu posso fazer isso, então. Você tem as duas raízes, galera. Somou as duas raízes, né? Dividiu por 2, é o x do vértice. Sabe por quê, cara? Você sabe, né? Que a soma das raízes é menos b sobre a, né? Soma e produto. Por mais que você não goste de soma e produto, você tem que saber, você tem que conhecer, porque essa ideia pode ser cobrada. Né? Tudo bem que você não precisa usar para achar as raízes da função do segundo grau, mas você é obrigado a conhecer, tá? Produto C sobre A, você é obrigado a conhecer. A soma menos B sobre A. Daqui você fez aqui o seguinte, você fez a soma das raízes dividido por 2. Pronto, então é a soma das raízes dividido por 2, né? Esse é o x do vértice, tá entendendo? Ó, só para você entender, né? Pronto, por isso que o x do vértice deu menos b sobre 2a. Né? Conserva a fração de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Multiplica por 1 sobre 2, certo? É 2 sobre 1, multiplica por 1 sobre 2. Chegou aqui, ó, y do vértice. Pronto, né? Menos b sobre 2a, tá? Então, gente, você sempre pode fazer isso aqui, tá? Para encontrar o x do vértice, né? Você pode ter essa visão aqui, seu exercício fornecer para você o gráfico, tá? Você pode ter essa visão, beleza? A gente vai fazer isso aí já já em uma questão bem interessante. Tá joia? Ok? Bom, deixa eu guardar essa teoria aí, daqui a pouquinho a gente já vai para os exercícios, tá? Zaquini, você queria falar também para a gente aqui sobre o y do vértice, né? Tinha uma informação que você queria passar aí. Vamos lá. Ó, essa talvez, a mais legalzinha assim, pode te ajudar a resolver a questão de um jeito mais rápido, né? Você pode fazer assim, menos contas, né? Depende também do exercício. Depende do exercício também. É uma ideia bem simples, tá, galera? Mas que pode te ajudar, beleza? Vamos retomar esse raciocínio aqui, ó. Ainda sobre o vértice, né? E aí a gente vai para as questões, tá? Anota essa ideia aqui sobre o y no vértice. Bom, uma ideiazinha aqui sobre o y no vértice, que é menos delta sobre 4a, né? E é assim, né? Menos b ao quadrado, menos 4ac sobre 4a, certo? Então, isso é calcular o y no vértice, certo? A gente vai falar assim, né? Nossa, tem até uma preguiça de calcular o y no vértice, né? Olha só a continha que tem que fazer lá. Né? Gente, às vezes você tem que fazer essa conta, tá? Mas às vezes também, deixa eu mostrar uma ideia aqui. Às vezes também, vamos entender uma coisa, ó. Sobre a função do segundo grau. Olha lá, x e y, né? Eu vou desenhar um exemplo aqui. Um exemplo, tá? Um exemplo. Pronto, a parábola tem a concavidade para baixo. Por exemplo, esse aqui é o vértice. Aí, você tem x do vértice, você tem y do vértice. Né? Tá certo. Galera, a função é assim, ó, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Isso é a função do segundo grau, certo? Tá. Se você quiser encontrar o valor do y do vértice, se você quiser encontrar o valor do y do vértice, eu sei que você pode calcular ali menos delta sobre 4a, né? Calculou o y do vértice, e aí você achou, né, a coordenada em y do vértice, certo? Mas, cara, olha só, calcular x do vértice é uma continha um pouquinho mais simples, né? Convenhamos, né? É só fazer menos o b sobre o 2a. Menos esse sobre duas vezes esse. Menos b sobre 2a. Aí você calculou o x do vértice. Certo? Beleza. Galera, se você calcular o x do vértice, aí você encontrou isso aqui, ó. Aí você encontrou a coordenada em x do ponto, né? Que é o vértice, entende? E aí, se você calcular o x do vértice, calculou esse valor, você sabe esse número. E voltar ele na função, no x da função, você vai achar alguém em y. Quem que você vai achar em y? Claro, tinha que ser o y do vértice, né? Porque esse é um ponto, esse é o vértice. Ele tem x do vértice e y do vértice. Se você colocar em x o x do vértice, quem que você acha em y? O y do vértice. Você está usando esse ponto da função. Então, entendem?
Daqui, se eu trocar, ó, se eu trocar, cara, no lugar do x da função, o x do vértice, claro, né, vou trocar todos os x, né? Se eu trocar no lugar da função o x do vértice, o que eu acho aqui em y? Gente, não tem saída. Trocou o x pelo x do vértice, quem se acha em y? O y do vértice, sabe? Pronto, cara. Né? Então, dependendo do exercício. Aqui, ó, tá muito fácil de achar o x do vértice. X do vértice deu um número bem bonitinho, sabe? Bem bonitinho. Então, assim, 2, né? 1, né? Menos 3, que seja, né? Ah, deu uma fração. Aí eu vou ficar complicado ali para calcular. Ah, então calcula assim o y do vértice, sabe? Ah, aqui, me calculei o x do vértice, deu 2. Então, se eu trocar aqui por 2, levar ao quadrado, trocar aqui por 2, né? E fazer essa continha, eu vou achar o y do vértice? Vai achar o y do vértice, você trocou um ponto da função, que é o vértice. Trocou no lugar do x, o x do vértice, quem você achou em y? O y do vértice, tá certo? Você pode ter essa ideia, tá? Se você quiser, beleza? No exercício, tranquilamente. Você está usando assim, ó, um ponto da função. Não é isso? Joia? Acho que vale a pena, gente, a gente ter essa conversa aqui, né, sobre a função do segundo grau, tá certo? E agora vamos explorar algumas questões, né? Vamos fazer alguns exercícios, beleza? Sobre isso que a gente viu, né? Nessa revisão teórica aqui nessa aula, tá? Vamos lá, então. Vamos fazer as questões do material mesmo, né? Do nosso material aí na página 28, tá? Vamos fazer essas demais questões que faltaram aí. Tem uma bem interessante aí, que é a questão 5, né? Teve gente que tentou fazer aí, né? E pediu no privado, né? Certo? Eu falei, ó, na aula de sexta já vou resolver. Já vou resolver essa aí, né? Acompanha lá, que aqui eu vou resolver em vídeo, tudo certinho, né? Beleza? Então, para quem pediu aí, vamos acompanhar a resolução dessas questões do material, né? As últimas questões da parte teórica, né? Mas eu vou fazer outras questões também, gente, tá? Da sua apostila aí, tá? As questões propostas, né? Vou fazer algumas lá do final ainda, tá certo? A gente vai ganhar várias visões interessantes aí nessa aulinha, tá? Gente, às vezes se a aula fica muito extensa, né? Aí o que você faz? Você sabe, né? Você pausa, né? Toma uma água, dá uma respirada e você volta aí, né? Beleza? Vamos lá. Olá. Vamos fazer a questão 1 da página 28, uma questão bem direta aí, para você calcular, né? As coordenadas do vértice. Então, ele quer o x do vértice, que é o y do vértice, né? Então, vamos praticar aqui, ó. Exercício 1, né? Página 28. Determine as coordenadas do vértice. Ah, então tá. Ele quer saber quem é o x do vértice e quer saber quem é o y do vértice. Quer saber as coordenadas do vértice, certo? De qual função? Menos 5x quadrado mais 3x menos 1. Menos 5x quadrado mais 3x menos 1. Joia? Vamos lá, sem preguiça, hein? Vamos calcular aí, né? Daqui, ó, quer saber de uma coisa? Vou calcular o x do vértice, tá? Que é um pouquinho mais rápido, né? X do vértice menos b sobre 2a menos 3 duas vezes menos 5 menos 3 sobre menos 10. Pronto, né, cara? 3 sobre 10. Beleza. Aí, x do vértice. Daqui, vamos achar o y do vértice agora? Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou fazer a conta mesmo, tá? Y do vértice menos delta sobre 4a, né? Menos, ó. Só para você lembrar da continha aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Eita, bicho. Dá uma acompanhada. Tá, às vezes dá uma acompanhada, né? 3 ao quadrado é 9. 4 vezes menos 5 vezes menos 1. Ó, muito cuidado com sinal, hein, galera? Muito cuidado com o sinal, tá? Muito cuidado com o sinal. Y do vértice vai ficar, ó, menos. Aí vou resolver esse parênteses aqui, ó. Menos, em primeiro lugar, menos 1 vezes menos 5 vezes menos 1, menos primeiro dá mais, que vai dar 5. Beleza? 9
4 vezes 5. Então, vai ficar 9 menos 20. Ok? Sobre 4 vezes menos 5. 4 vezes menos 5. Vai dar menos 20. Zaquini, e aí menos com menos, aqui vai cancelar. Menos com menos dá mais. Só que 9 menos o 20 é menos 11, né? Menos 11 sobre 20, né? Entendeu esse resultado aí. Menos 11 sobre 20. Vou até conferir. Menos 11 sobre 20, é isso mesmo. Tá joia? Pronto, beleza? Calculamos, então, as coordenadas do vértice. Entende, gente? Ó, isso aqui é o vértice. Ó, e tem as coordenadas x do vértice e y do vértice. Então, quais são os valores? 3 sobre 10, menos 11 sobre 20. Aí, essas são as coordenadas do vértice. Do vértice. Fechou. Questão 2 é uma questão sobre imagem da função. Essa aí eu já fiz com vocês. Vamos ali para a questão 3, né? A gente completar a aula aí. Vamos ali para a questão 3. Beleza? Vamos lá. Essa fita vermelha deu de colar, não olha aqui, cara. Eita. Rapaz, pronto, ó. Já fiz a academia do mês. Vai lá, questão 3, ó. A parábola que representa graficamente a função. Opa, essa questão é interessante, hein? Essa questão é interessante. É porque, assim, dá para você tomar alguns caminhos. E se você tomar um caminho que eu vou te mostrar aqui, aí ela vai ficar rapidinha. Então, analise, galera, tá? A ideia para resolver esse exercício, né? Talvez você fez assim, tá? Vamos lá. A parábola que representa graficamente a função y é igual a menos 2x², é isso? Aí ele decidiu não falar para você o b e decidiu não falar para você o c. Aí ele colocou lá, bx mais c. Passa pelo ponto 1 e 0. O que ele fez aqui? Ele te deu um ponto da função. Esse ponto, né, quando o x vale 1 e y vale 0, é um ponto da função. Passa por esse ponto. E o vértice é o ponto de coordenadas 3 e k. O vértice é o ponto de coordenadas 3 e k. Beleza. Determine o valor de k. Quer saber o k, né? Vai perguntar para você aí, né? Qual é o valor do k? Calcule para mim o k. Tá, vamos lá. Galera, seguinte, né? Vamos entender uma coisa. Ele falou um ponto para você. Falou um ponto para você. Falou para você que quando o x vale 1, y vale 0. Vamos usar isso aqui só para você ver o que você encontra. Daqui, o que eu consigo fazendo isso? Eu sei que o y vale 0 quando eu troco o x por 1. Assim, ó, vou fazer toda a conta aqui. Olha lá. Não é isso? 0 vai ser, então, menos 2 mais b mais c. Né? Menos 2 vai ficar aqui ainda, né? 2 vezes 1 ao quadrado, menos 2. E aí, cara, cheguei aí, bicho. Mas assim, ó, cheguei aí e assim, onde é que eu vou parar, né? Não sei o B, não sei, não dá para achar o B, não dá para achar o C. Ah, então vamos usar o outro dado. O outro dado foi o vértice. E olha só, esse é o x do vértice e esse é o y do vértice, certo? E esse é um ponto da função, só que é o vértice. X do vértice e y do vértice. Tá. Aí eu vou usar isso aqui, cara. Tá vendo? Porque para x do vértice, aí tem uma fórmula, né? Menos b sobre 2a. E quer saber de uma coisa aí, né, Zaquini? O A, ó, o A eu conheço, cara. O A eu conheço. Eu só não conhecia o B e o C. Mas o A eu conheço, bicho. O A vale menos 2. Então, quer saber de uma coisa, ó? Aplicando a fórmula do x do vértice, certo? Que deu 3. Isso é menos B sobre 2 vezes menos 2.
certo? Sobre 2 vezes menos 2. Vou fazer a continha com calma, ó. Tá aparecendo tudo aqui? Tá. 3 é menos b sobre menos 4, né? Beleza? Aí vai cancelar o sinal. Menos dividido com menos vai ficar mais. Passe 4 multiplicando, né? B é igual a 3 vezes 4, 12. Achei o B, Zaquim, ó. Rapaz, achei o B. Achei o B, Zaquim, e agora? Pronto, agora volta aqui, ó, nessa equação que você parou e acha o C, entende? E acha o C. Sabe? 0 menos 2, o B é 12, mais o C. Entendi. Aí, o C vai dar menos 10. Fez a continha? Ah, o C deu menos 10. Só que assim, né? Agora você sabe todo mundo, né, cara? Agora você sabe todo mundo. Você sabe o A, menos 2, você sabe o B, você sabe o C. Aí, se você sabe todo mundo, você sabe toda a função. Toda a função. E o que ele está perguntando é isso aqui. É o K. Aí alguém vai querer falar assim para mim, ó. O caso aqui é o y do vértice. É o y do vértice. Sabe o que você faz? Calcula o y do vértice. Menos delta sobre 4a. É por isso que eu vou te falar uma coisa. Gente, o vértice é um ponto, né? É um ponto. Se você quer saber quanto vale em y, é só trocar o valor aqui em x na função, né? Não vai achar também o y do vértice, certo? Vou te mostrar a ideia que eu estou querendo dizer, né? O A vale menos 2, o B vale 12, o C vale 10. Copiou aí? Agora você sabe o B e o C. Sabe o B e o C. Então, eu vou escrever a função. Vou escrever a função que a gente tem. Porque a gente já sabe o B e o C. Não é isso? Então, pronto. Ó. Vou ganhar um espaço no quadro. Eu já sei o B e o C. Vou escrever qual é a função agora. Certo? Vou escrever qual é a função agora. Eu paguei aqui. Menos 10 para o C e 12 para o B, né? Estou pagando, não estou nem olhando. Ó. Mas acho que era isso mesmo, né? Olha como é que ficou a função agora. O A é menos 2. Pronto. O B é 12. O C é menos 10. É isso, né? Era isso. Deixa eu até ver aqui. Pronto, era isso mesmo. Certinho. Galera, se você quer achar quanto vale o K, que é um ponto, é só trocar o X por quem? Por 3. Entende? Porque se você trocar o X do vértice por 3, você vai achar em Y o Y do vértice. Entende? Que é o valor K. Você pode fazer isso, né? Assim, aplicar esse ponto na função. O y vale k quando o x vale 3. Não é isso? É isso que eu estava dizendo para você aquela hora, né? Entende? Opa. Certo? Então, k, vai lá. Menos 2 vezes 9. Menos 18. Mais 36. Menos o 10, não é isso? Certo? Deixa eu dar isso aqui, Jesus. Menos 28. Mais 36. 8. Joia? O K, então, é igual a 8. Beleza? O que você fez aí, Zaquini? Ó, troquei esse ponto. O y vale k quando o x vale 3. Né? Ou seja, era o vértice. Se eu trocar no lugar do x, o x do vértice, gente, o que eu acho em y? O y do vértice. Pronto, né? Joia? Pode usar isso aí, tá? Se você quiser. Beleza? E assim, como aqui o x do vértice deu 3, entendeu? É simples trocar o x por 3, né? Mas aqui me deu uma fração. Aí vai dar uma trabalheira danada. Eu não gosto de fração. Ah, então beleza. Calcula o y do vértice, se você quiser. Tá? Maravilha. Vamos aí para a questão de número 4. Questão de número 4. Ah, sim. Galera, eu vou fazer um comentário com vocês aqui, que eu devia ter colocado lá no começo da aula, que é a forma canônica da função do segundo grau. Né? Meu Deus do céu, daqui existe isso aí, cara? O que é isso aí? Forma canônica, né? Tem a ver com, sei lá, religião, né? Sei lá, né? Não. É uma palavra, né, esquisita, né? Canônica. Nunca ouvi falar forma canônica, né? Forma canônica, né? Cara, se você não ouviu falar também, você não saiu perdendo nada, não. Não saiu perdendo muita coisa, não, tá? Galera, eu vou te mostrar só para você saber que existe, né? Você precisa saber que existe, assim. Deixa eu explicar uma outra coisa.
Zaquini, você falou para a gente de forma fatorada da função do segundo grau. A fatorada é importante você conhecer, porque tem exercícios que você vai precisar, vai ajudar bastante, né? Você saber a forma fatorada. Agora, a forma canônica, essa aí eu nunca ouvi falar. Ou assim, já ouvi falar, mas nem lembro dela. Porque, puxa, eu sou vestibulando, sabe? Eu estudo tanta coisa aí fica decorando uma fórmula aí que quase não vai usar, não vai me ajudar em muita coisa. Então, vou te mostrar só. Galera, forma canônica é assim, f de x é a, né? Que vai multiplicar x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice, tá? É uma forma para você escrever a função do segundo grau, né? E vai te ajudar quando? Vai te ajudar quando você conhece o x do vértice, quando você conhece o y do vértice. Essa aqui é a chamada forma canônica. Mas deixa eu falar uma coisa. Se você quiser nem dar muita bola para isso aqui, não precisa. Sabe por quê? Porque toda questão de função do segundo grau, você consegue resolver sem essa forma canônica. Dá para você resolver sem essa forma canônica, tá? Mas tem uma outra forma, que eu vou usar daqui a pouquinho, mais para frente com vocês na aula, vou relembrar daqui a pouco, que é a forma fatorada, né? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Essa aqui é bom, hein? Essa aqui é boa. Essa aqui você vai, beleza? Vai usar, você vai ver que vai agilizar muito o exercício, tá? Que é quando você conhece as raízes. Beleza? Aí essa forma fatorada é interessante, né? Essa aqui, lembrando, é a forma fatorada, tá? Beleza. Pronto, né? Tem a forma tradicional, ax ao quadrado mais bx mais c. Tem a forma canônica, tem a forma fatorada. Beleza? Pronto, agora você está sabendo tudo, entendeu? Vamos fazer a questão 4, tá? Só vou ler a questão 4. A parábola no gráfico abaixo tem um vértice no ponto 1 e 3. X do vértice, coordenada x do vértice vale 1, coordenada do y do vértice vale 3, né? É o ponto 1 e 3. Podia usar essa aqui na questão e ia resolver rapidinho. Ia. Preciso saber essa fórmula aqui? Não, eu vou resolver sem ela, tá? Qualquer questão, galera, você consegue resolver sem a fórmula canônica. Ela ia agilizar bastante o exercício, mas quer saber de uma coisa? Não precisa, tá? Se você quiser, beleza? Usar essa fórmula. Vou resolver sem ela para você ver, tá? Aqui a gente consegue resolver a questão também numa boa, nem vai dar tanto trabalho assim não, tá? Então vamos lá. Isso aqui, se eu conhecesse as raízes, aí a forma fatorada ajuda? Rapaz, aí ajuda, hein? Aí a questão fica rapidinho, beleza? A gente vai treinar também na aula de hoje, tá? Vamos lá então. Vamos nessa. Gente, questão 4 fala assim, ó. A parábola no gráfico abaixo tem vértice no ponto 1 e 3, né? E a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Determine a lei de formação. Quer saber qual é a função? Deu um gráfico para você. Vamos colocar aí. Exercício 4, né? Página 28, tá? Vai lá. Ah, não sei se tá bom para você enxergar aí, né? Mas vou fazer o desenho aqui, tá? Vou fazer o desenho aqui. Vou lá o desenho da função, né? Parece que tá assim. Eu já resolvi a questão aqui antes, sabe? Meu tá tudo riscado em cima. Aí ele forneceu isso aqui, ó. Forneceu esses dois, né? Beleza? E comentou com você, né? Sobre o vértice. O vértice é o ponto 1 e 3. Então, o vértice é esse aqui, ó. 1 e 3. Então, ele está falando para você, o x do vértice vale 1. Está falando para você, o y do vértice vale 3. Né? Pronto, ele te deu o vértice. Pode colocar aí. O vértice é o ponto 1 e 3, né? Pronto, né? Está falando x do vértice e y do vértice, não é isso? Beleza. E aí, Zaquini? Ele quer saber qual é a função. Tá? Pela canônica, para quem quiser, quem gostou da canônica, usa lá. Troca no x do vértice 1, y do vértice 3, usa esse outro ponto, que é o 2, e aí você vai para o braço, né? Resolveu. Mas vamos sem aqui que dá também, tá?
Gente, em primeiro lugar, esse aqui, vamos lembrar, já é o coeficiente C da função. Onde a função cruza o eixo Y, já é o coeficiente C. Quer saber de uma coisa? O C você já conhece. A função era para ser assim. Ax² mais bx mais C. Mas o C é onde a parábola cruza o eixo Y, lembra? Vale 2 já, né? Pronto. Tá. Daqui me forneceu para você o x do vértice, cara, também? Sim. E o y do vértice também? Sim. Forneceu isso aí de dado da questão. X do vértice vale 1. Olha só. Menos b sobre 2a. O x do vértice vale 1. Gente, então, ó, o b vai ser igual a menos 2a. Certo? O coeficiente b vale menos 2a. Beleza? Aí eu vou voltar aqui, cara, ó. Né? Você pode voltar assim, ó. Ax². O coeficiente b vale menos 2a. Certo? O que eu fiz? Isolei o b, o x do vértice e voltei aqui. Aí você vai falar para mim uma coisa, ó. Você vai falar, Zakini, olha só, cara. Você conseguiu a função e assim, se você descobriu A, você matou. Descobriu A, é só o A que falta ali. Aí você fechou o exercício. Só falta o coeficiente A, né? Deixei tudo em função do coeficiente A. Tá, aí você vai ter que trocar um ponto da função aqui. Vai ter que trocar um ponto da função. Então, vamos trocar um ponto da função, então. Vamos trocar um ponto da função. Que tal esse ponto mesmo, ó? É? Quando o x vale 1, o y deu 3. Quando o x vale 1, 1 ao quadrado é 1. Vezes 1. Pronto, né? Pode ser assim. Quando o x vale 1, o y deu 3. Usei esse ponto. Tá? Para quem não entendeu, ó. Usei esse ponto. Beleza? Então vai lá. 3 é A menos 2A, vai dar menos A, né? Mais 2. Tá? Aí finaliza a continha. Ó, 3 menos 2 vai dar 1. 1 igual a menos A. O A vai dar menos 1. E claro que o A tinha que dar menos 1. O A tinha que ser negativo, né? Porque a concavidade é para baixo. E aí, Zaquim, você achou A, cara? O que você faz? Gente, você achou A? Lembra que eu falei para você? Achou A, acabou. É só voltar aqui e você descobriu a função. Porque aqui só faltava o A. Quando você achar o A, você volta aqui mesmo, ó. Menos 1. Menos x². Menos 2 vezes menos 1. Aí vai ficar mais 2. Coeficiente C, 2. Ah lá, né? Achou qual é a função, certo? Achou qual é a função. Essa é a função do exercício, beleza? Joia? Pronto, né? Ah, Zaquim, se eu fosse pela canônica lá, ia ser um pouquinho mais rápido? Um pouquinho mais rápido. Nem fizemos tanta conta assim. Usei o x do vértice, voltei na função, troquei um ponto, entendeu? Coisas simples, né? Para você fazer uma função, né? Usar um ponto, tá certo? Tentar descobrir os coeficientes, né? Fizemos isso até na aula passada, né? Ok. Questão 5. Muito interessante essa questão da FUVEST. Vou fazer vários comentários em cima desse exercício. São vários pensamentos que você pode ter, tá? Numa questão dessa. Não é uma questão fácil, tá, gente? Essa 5 é uma questão da FUVEST. Mas a gente vai ganhar alguns raciocínios, algumas ideias muito legais aqui, resolvendo esse exercício, beleza? Vamos lá então, ó. Vamos lá então. Rapaz, tá acontecendo com essa tinta vermelha aqui, cara. Vamos lá. Questão 5, ó. Um textinho meio grande, vou ler o texto primeiro, tá? Daí a gente, né, faz o desenho aqui. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola. Só um pedaço, né? Que é o desenho da parábola aí. Um eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. O ponto P sobre o terreno pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil
percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do terreno, é P. A partir do instante do lançamento, é de 10 metros. Ah, tá. A altura máxima do projétil, né, que está 200 metros acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do lançamento, é de 10 metros. Beleza? Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Quantos metros acima do terreno, tá? Galera, vamos... Você pode usar o mesmo desenho aí, né, da apostila, tá? Mas se você quiser fazer um outro desenho também, acho que não custa nada, né? Olha lá, vamos resolver esse exercício 5 aí. E aí eu vou construir aqui o que é importante. Vou construir o que é importante a gente analisar no gráfico da função, sabe? Quer ver só? E se fosse o eixo x e o eixo y? E aí é o seguinte, né? Começa aqui, ó, e faz isso, né? No exercício ele está me fornecendo isso, certo? Beleza? Na questão está me fornecendo isso, tá? Vamos lá, vamos entender aqui de novo esses pontos. Ah, tá. Ele atinge a altura máxima de 200 metros, né? Quando a distância percorrida desde o lançamento, né? Beleza? É de 10 metros, tá? Então, o que ele está dizendo para você aí? Beleza? A distância a partir do ponto P, gente, né? Que fica sobre o terreno, tá? Então, ele está falando para você que a altura máxima é de 200, ó, é de 200, aqui, quando andou em relação ao ponto P, ó, que fica aqui na horizontal, tá certo? Né? O perpendicular vale 10, beleza? Então, ele está fornecendo esse ponto para você, tá? O que mais? O ponto P sobre o terreno, pedra perpendicular traçada a partir do ponto, percorre 30 metros desde o instante até quando o projétil atinge o solo. Então, o ponto P, gente, que ele fala, ele fica percorrendo aqui, ó, tá? Então, desde o começo até atingir o solo, né, ele vai ter andado 30 metros, beleza? Então, bom, 30 metros é esse valor aqui, beleza? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ponto P do terreno, a partir do pé da perpendicular, ó, esse é o pé da perpendicular, percorre 30. E quando ele percorre 10, ele atinge a altura máxima de 200. Pronto, é isso a leitura denunciada. Beleza, esses são os pontos que a gente tem. Né? Ele vai perguntar aí que eu nem sei. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Gente, quando foi lançado, a altura dele é essa aqui, ó. Aqui que eu lancei o projétil. Qual é a altura? Quando foi lançado, né? Quando foi lançado. Entenda, gente. Esse é o ponto onde a função cruza o eixo y. Esse é o C da função. Esse é o C da função. Né? Olha que ideias nós vamos desenvolver aqui, tá? Nesse exercício. Galerinha, vamos lá? Isso aqui era para ser uma parábola, uma função de segundo grau. Só que é só um pedaço da parábola, né? Não tem problema. Completa aí, ó. Completa aí. Ah, Zaquini, mas, cara, eu não sei onde é que ela vai cruzar lá, né? Tem duas raízes, né? Vai ter a raiz x1 e tem a raiz x2, sabe? O valor das raízes, né? Onde a função cruza o eixo do x, certo? Sim, sim. Só que lembra que eu falei para você uma coisa? Que toda parábola vai ser simétrica aqui, né? No eixo de simetria que passa pelo x do vértice. É simétrica. Do 10 até o 30, a distância é 20. A distância é 20. Tem que ter a distância 20 aqui também. Beleza? Tem que ter a distância 20 até a primeira raiz também. Certo? Então, vai ser em qual ponto? Tem 10 até a origem, tem que ter mais 10 para cá. Tá? Então, 10 na origem tem que ter mais 10 para cá. Esse é o ponto menos 10. Joia? Ó, vou tirar a origem daqui. Ó. Beleza? Porque do menos 10 até o zero, tem 10. Aí mais 10, deu distância 20. Certo? Até o x do vértice. Ela é simétrica. X do vértice até as duas raízes, né? Beleza? Tem a mesma distância, né? Aqui e aqui. Show? Ó, eu sei uma raiz, ó. Menos 10. Sei outra raiz, ó. 30. Sei um ponto da função, ó, que é o vértice. Então, tem x do vértice que vale 10, tem y do vértice que vale 200, né? Gente, na verdade,
Rapaz, você tem muita informação. Esse exercício, gente, você pode tomar vários caminhos porque você tem muita informação. Você tem muita informação. Você tem x do verso, tem y do verso, tem as raízes. Você só tem que descobrir o coeficiente C, sabe? Dá para você fazer isso aqui, gente, de várias formas, né? Tá? Pode ser que você use uma forma que dê bastante trabalho, sabe? Pode ser que dê bastante trabalho e você vai achar a questão mais difícil, não? Eu vou lembrar algo aqui com vocês, que às vezes a gente esquece de usar quando você está, né, resolvendo a questão de função do segundo grau, sabe? Olha lá, a gente quer descobrir, galera, né, qual é o valor, né, do coeficiente C, certo? Do coeficiente C, tá? Vamos lá, então. Ó, o que eu vou usar aqui com vocês nesse exercício, tá, gente? Daqui eu podia usar muito bem a forma fatorada se eu quisesse, não podia? Podia, cara. A x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Por que você podia usar a forma fatorada? Porque você tem as duas raízes, né? Então, ó, a x menos 10, menos 10, menos a segunda raiz, menos 30. Pronto, né? Aí, Zaquinho, olha só, se você descobrir o coeficiente do coeficiente A, basta trocar algum ponto em x e y, entende? Se você trocar um ponto em x e y, você descobriu o A, tá? Vou usar a forma fatorada só para usar uma vez aqui, que eu não fiz isso na aula ainda, né? Vamos lá. Forma fatorada. Se trocar alguém em x e em y, você vai descobrir o coeficiente A. Um ponto. Vamos usar esse ponto. Esse é o ponto que fala assim, ó, o y vale 200 quando o x vale 10. Se o x vale 10, aqui fica 20. Se o x vale 10, 10 menos 30, aí vai ficar menos 20, né? A aqui, ó, 200 é igual a A vezes menos 400, né? Vai passar dividindo, né? 200 por menos 400, né? Ó, para quem tem dificuldade de matemática básica aqui, ó. Mais com menos fica menos, né? Tá? Simplificou, né? Menos 200 é a metade. Daqui, achei o coeficiente A, cara. Achei o coeficiente A. Ó, esse é um caminho de resolver a questão da FUVEST que nem é tão demorado. Você achou o coeficiente A. Achou o coeficiente A. E agora, Zaquinho? Eu achei a função? Achou a função. Se você voltar o coeficiente A aqui, galera, aqui, aí você volta o coeficiente A aqui, só que você vai ter que multiplicar por todo mundo aqui, aí você achou a função, né? Achou a função, novamente, achou o menos meio. Voltou aqui no A, volta aí na conta e vê você. Não vai ter mais coeficiente aqui, vai ter só x, né? Aí você distribui, multiplica tudo aqui, você vai achar a função, pronto. E aí o coeficiente C vai ser o número sozinho. Quando você voltar o A aqui e multiplicar tudo, vai ter o número sozinho no final, não vai? O número sozinho é o coeficiente C, responder a questão da FUVEST, né? Tá. Agora, eu só queria que você tivesse uma outra ideia. Galera, soma das raízes menos B sobre A. Produto das raízes C sobre A. Não é isso? Olha só, cara. Gente, as raízes eu tenho, cara. Olha lá. Menos 10 e 30. Então, quer saber de uma coisa? O produto das raízes menos 10 vezes 30, menos 10 vezes 30 é menos 300. Isso é igual a C sobre o A. E o A é menos meio. O C menos 300 vezes menos meio. Passou multiplicando, certo? Passou multiplicando, né? Menos meio passou multiplicando menos 300. Menos com menos é mais, 300 por 2, 150, achou o coeficiente C. Tá bom? Então, gente, quando você tem essa raiz, você pode pensar em subproduto, tá? Para resolver o exercício também, beleza? Mas se quiser usar a forma fatorada, troca o menos meio aqui no A, multiplica, vai ter a função prontinha. Quando você multiplicar todo mundo e encontrar o número sozinho, que é o coeficiente C, o número sozinho, que é o coeficiente C, ele vai dar 150. Beleza, galera? Ok?
Essas foram as questões de sala, então, que eu queria resolver e fazendo essas observações todas aí, né? Ó, o que eu vou fazer? Eu quero ainda nessa aula aqui resolver com vocês alguns exercícios desses de fixação para casa aí, tá? Vou resolver algumas questões bem legaisinhas aí, para a gente ganhar algumas visões diferentes, algumas ideias diferentes em exercício, tá? Queria que você me acompanhasse, pensasse junto comigo aqui. Não vou resolver todas não, vai ficar um monte para você, mas algumas eu selecionei aqui, queria fazer aqui, beleza? Gente, ó, vamos lá. Vou fazer com vocês o exercício número 6 da página 29, tá? Exercício 6 da página 29. Vamos lá. Muito boa questão, tá, galera? E é uma visão de exercício que eu quero que você tenha aqui, né? Assim, é aquele exercício, cara, que você vai ter que, né, colocar o plano cartesiano, né? A questão não vai colocar para você o plano cartesiano. Vai dar até o desenho de uma parábola, mas não vai colocar o plano cartesiano. A gente vai pensar uma estratégia para colocar, né? Beleza? Nessa aqui, eu acho que ele até impõe nessa aqui. Ele até impõe, né? Onde é que vai ser os eixos, tá? Aí eu vou fazer uma outra que ele não fala nada, que vai ser a questão 15, tá? A mesma ideia nesses dois exercícios. 6 e 15, beleza? Vamos lá. Interessante saber isso aqui, hein? Teve uma não, duas questões do Enem que você podia usar essa ideia e a questão do segundo grau ficava moleza. Ficava com pouca conta ali, ainda mais no Enem, né? Você não tem lá muito tempo para fazer a prova, entende? Vale a pena você ter essa visão aqui, viu? Beleza? Vamos lá, então. Questão 6, para lá. A figura apresenta a piscina da casa da senhora Simone Euler, olha lá, hein? Filósofa e matemática amadora. Para realizar um dos seus desejos, a piscina tem um contorno AVB parabólico, com V sendo o vértice da parábola, situado a uma distância de 8 metros de AB, que é a perpendicular ao seu eixo. Além disso, a distância A e B é 4 metros. Se considerarmos um sistema de eixos cartesianos com OX, né, o segmento origem X, né, o segmento, né, que vai ser o eixo X, contendo o segmento AB e o eixo Y contendo o vértice, nesse exercício, pessoal, ele está impondo isso aí para vocês já, tá? Então, nesse primeiro aqui, a gente vai fazer assim, ó. Ele vai colocar o eixo X e Y, né? Passando ali pelo AB, no eixo X, ele fala, certo? E passando pelo vértice no eixo Y, ele fala isso. Ele pede, né, para que isso aconteça nesse exercício, tá? Aí vai querer saber qual é a função. Gente, vamos lá, vamos lá. Olha uma coisa que eu passei para vocês na aula teórica, que vai agilizar muito aqui, né, esse tipo de exercício, tá? Aqui é o ponto 8, certo? Ele fala para você ali, né? O vértice da parábola tem a distância de 8, né, até o eixo, é perpendicular até o eixo, então ele vale 8. A distância de A até B vale 4. Vale 4. Galera, se vale 4 e aqui é a origem, então tem 2 para cá e 2 para cá, certo? Porque a parábola é simétrica. Então aqui vale 2 e aqui vale menos 2, né? Por isso que a distância deu 4, certo? Pronto, né? Vai lá, ele vai perguntar para você o seguinte, qual é a função? Qual é a função, né? Moçada, algumas observações aqui que a gente pode ter antes de começar a resolver o exercício, sabe? Antes de começar a fazer a questão. Olha só o que eu vou mostrar para você aqui. Gente, em primeiro lugar, olha só como vale a pena você conhecer as ideias dos coeficientes. Esse aqui já é o 8, que é o C. Esse já é o C, ó. AX ao quadrado mais BX mais 8. Pronto. Não sei se você lembra, mas se você não lembra, vamos lá. Quando o vértice pertence ao eixo Y, o B já vale 0, lembra disso? Quando a reta aqui tangencia a função é horizontal, o coeficiente B já vale 0. Cara, nem tem B aqui, nem tem B. Puxa, agora já ficou rápido, hein, Zaquinho? Ó, vou até reescrever, ó. O C vale 8 e não tem B? Isso. O C vale 8, cara, e não tem B. Ó, deve ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Beleza?
Mas aí, aqui, me falta achar esse coeficiente A aí, né? Falta achar o coeficiente A, não falta? Falta. Galera, dava até para você responder o exercício agora já, se você analisar as alternativas. Porque o A tem que ser negativo. O A tem que ser negativo, né? Mas quer saber de uma coisa? Vamos achar esse A. Vamos achar esse A, né? Tá? Vamos achar esse A só para a gente achar certinho? Tá. O que você faz para achar o A? Olha, que tal trocar um ponto da função para achar o A? Trocar esse aqui, por exemplo. Esse é o ponto 2 para x, 0 para y, né? É uma raiz, certo? Beleza. Vamos lá. Y vale 0 quando o x vale 2. Vou escrever aqui. Passa 8 para cá. Menos 8 é A vezes 4. Pronto. O A vale menos 2. Beleza? Acabou, né? Y. AX ao quadrado mais C, porque não tem D. Porque não tem D. Então, menos 2x ao quadrado mais 8. Olha lá, galera. Acabou, né? Fechou? Letra I. Beleza? Essa ideiazinha aqui, gente, tá? De D igual a zero. Quando a reta fica horizontal no corte do eixo Y, a gente pode usar à vontade isso, tá? Vou resolver com vocês agora a questão 15. A questão 15, que é nesse estilo. Dá para você entender certinho. Interessante isso aqui, né? Você já elimina o coeficiente B, cara, fica rapidinho para resolver a função. Vamos fazer isso mais uma vez? Exercício 15, página 30, tá? Exercício 15, página 30. Vamos lá. Exercício 15, página 30. Vamos nessa aí. Galera, olha lá. A figura mostra um arco parabólico, né? ACB, de altura CM 16, sobre uma base 40. Desenhou para você lá uma parábola, né? Um arco parabólico, né? Não falou para você onde é que está o eixo, tá vendo? Não falou para você onde é que está o eixo. Desenhou esse troço aqui para você. Falou que a altura ali vale 16, né? Essa altura aqui vale 16. E essa distância aqui, ela vale 40, né? A B vale 40, certo? A altura CM é 16, aqui é 40, né? Pronto, né? M é o ponto médio, aqui é o ponto médio. Beleza? Então tem 20 para cá e 20 para cá. Se é ponto médio, tem 20 para a direita e 20 para a esquerda. Tá bom. A altura do arco em centímetros em um ponto da base que dista 5 do M. O que ele está perguntando aqui, hein? Daqui. O que ele está perguntando, cara? Ele está perguntando o seguinte. Ó, a altura no meio aqui, até esse ponto, né? De máximo, seria o vértice aqui, né? Essa altura é 16, certo? Tá. O que ele está perguntando para você? Quando você tem uma distância de 5 do ponto médio, que é o M, ele quer saber qual que é a altura do arco. Qual que ele quer saber? Qual que é a altura do arco aqui? Qual que é o H? Né? Quando você... Deixa eu fazer isso aqui mais sério. Pronto, 5 até aqui, ó. Quando você tem essa distância de 5, qual é a altura H do arco? É isso que ele quer saber, tá? A altura do arco em um ponto da base que dista 5 do M. Galera, olha como vai ficar bem simples aqui, hein? Mais uma vez, a ideia que eu tive com vocês lá. Aqui ele não fala, nesse exercício ele não fala onde eu devo colocar o plano cartesiano. Aqui ele não fala onde você deve colocar o plano cartesiano, né? Mas eu vou falar para você. Nesse exercício, que você tem a liberdade para fazer isso, coloca bem aqui, ó, o eixo Y, sabe? E coloca bem aqui o eixo X, ó. Daqui, mas me explica por que isso é vantajoso. Vou te explicar. A altura, moçadinha, a altura aqui é 16. Você já ganhou o coeficiente C, que é onde a função cruza o eixo Y. Já ganhou o C, Zaquim? Já ganhou o C. Já ganhou o B também, porque quando a reta que tangencia a função horizontal, o B vale 0. Já ganhou o B também. Rapaz do céu, aí você ganhou muita coisa. Sabe por que você ganhou muita coisa? Porque a função ficou assim. AX ao quadrado, não tem B, o B vale 0, né? Quando acontece aquilo, quando o vértice é um ponto que pertence ao eixo Y. Lembra da primeira aula?
o B vale 0 e o C já vale 16. Olha, cara, você quase tem toda a função aqui, viu? Eita, pega. Só faltou o A, né? Tá entendendo? Tá entendendo? As duas questões do Enem, galera, que caíram aí em 2018, 17, 19, não lembro. Mas eu fiz assim e a questão saiu muito rápido aí. Né? Lembro que no plantão mostrei pra galera e expliquei essa ideia, todo mundo achou muito doido. E respondia rápido, né? E às vezes, se você não usava isso aqui, dependendo de onde você construía, dava um pouquinho mais de trabalho você fazer uma acompanhada da árvore. Olha como aqui é rápido, hein? Mais uma vez. Coloquei o eixo XY bem aqui no meio, por quê? Porque eu ganhei o coeficiente B igual a 0, e eu sei onde cruza o eixo Y, eu ganhei o C. Olha lá, as análises aqui embaixo. Se a distância daqui até aqui é 40 e aqui é o 0, é a origem, tem que ter 20 para cá e 20 para cá. Então, quer saber de uma coisa? Ó? Esse ponto é o 20 e esse ponto é o menos 20, entende? Por isso que tem 40 daqui até aqui, sabe? Pronto, ó. Coloquei ali. Olha só, gente, como isso abre portas assim para você. Você podia usar até a forma fatorada, se alguém quiser, porque você tem as duas raízes, conhece as raízes, né? Mas assim, ó, nem vai precisar ainda, vai ser mais rápido. Porque se você conhece esse ponto, por exemplo, um ponto que você conhece já é o suficiente, sabe? Esse é o ponto 20 para x, 0 para y, né? 20 para x e y vale 0. É uma raiz. Vou trocar aqui. Quando y vale 0, o x vale 20. Tá. Asa aqui vai dar uma coisa meio esquisita aqui. O A, ó. O A, vou jogar o 16 para esse lado. Ó, o A vai dar menos 16 sobre 400. Deu negativo, né, daqui? Deu negativo. Sim, eu sei que deu negativo. E era para dar, porque a concavidade está para baixo, né? Você vai simplificar aí, galera, né? E vai dar para simplificar isso aqui tranquilamente, né? Vai dar 25, né? Já feito a conta aqui? Certo? 25. Pronto. O A vai ser menos 1 sobre 25. E aí, tá aqui? Você simplificou, menos 16 com 400, menos 1 sobre 25. Achou o A. Achou o A, amigão? Acabou. Acabou. A função A menos 1 sobre 25, x ao quadrado, mais 16. Essa é a função. O que ele quiser perguntar para você sobre essa função, agora você sabe. Você tem a função já. Gente, olha para o quadro aí. Fiz muita conta aqui? Fiz uma conta, né? Achei o A. Voltei lá. O que ele perguntou para você nesse exercício? Ele decidiu perguntar para você o seguinte. Quando se distancia 5 daqui, qual é a altura? Né? Ou seja, ao trocar o x por 5, o que eu acho em y? Ao trocar o x por 5, o que eu acho em y? Né? Então faça isso. Pegue a função e troca o x por 5. Olha lá. O x você vai trocar só aqui. 5 ao quadrado. Mais 16. Galera, 5 ao quadrado é 25. É 25. Faz a conta. 5 ao quadrado é 25. Cortou com 25 embaixo, né? Menos 1 mais 16. Ó, olha o grandão aqui. Cortou 5 ao quadrado com 25. Menos 1, pronto. Mais 16. Y deu com 15. Acabou. Resolveu um exercício. Tá? Que é a última questão de propostos aí para vocês. Beleza? Letra A. Né? Questão 15, letra A. Ok essa ideia, gente? Ó, na aula de aprofundamento, eu vou fazer isso em mais um exercício. Tá? Para você ganhar essa ideia aqui. Beleza? Resolve muita questão de uma maneira bem rápida. Bem interessante, né? Bom, vou fazer mais exercícios aqui, aí eu vou pegar o seguinte, que eu deixei anotado aqui, ó. Lá no final, cara, lá no final, tá? Lá no final que eu digo é o seguinte, lá naqueles exercícios complementares, né? A partir da página 63, né? Pega ali rapidão. A partir da página 63, tá? Nós temos ali vários exercícios de função no segundo grau, de vários níveis de dificuldade diferentes, tá, gente? Tem questão ali que é difícil, hein, galera, tá? Uma questão de nível alto ali, né? Ok? Tem questões mais diretas, mais rápidas também. Tem algumas questões de nível alto, tá? Ó, eu vou resolver na aula de aprofundamento
né? Duas questões que muita gente perguntou aí, e são questões muito comuns em vestibulares. Eles vão usar a ideia de máximos e mínimos, né? De maximização e minimização da função, tá? E são situações problemas. Você tem que interpretar, tem que entender, aí você equaciona, aí você entende como monta a equação, aí vai surgir a função do segundo grau, aí você vai calcular x do vértice e y do vértice. Tá? São duas questões bem trabalhosas, que são as questões de número 9 na página 64, circula ali, que é um tipo de exercício que você tem que saber resolver, cara, né? Vai estar na aula de aprofundamento amanhã, tá? Questão 9, beleza? Hoje eu vou fazer algumas mais leves, mas na aula de amanhã, a questão 9 você circula ali, se você quiser tentar fazer para amanhã, e só tirar a dúvida amanhã, sabe? Seria algo mais interessante, né? Para vocês não só me assistir, mas entender, né? Onde estava a sua dúvida. E a questão 13 da SPM. SPM tem muitas questões boas, né? Acho que você já percebeu. A questão 13 da SPM na página 65. Essas duas eu vou fazer na aula de aprofundamento. Tá? A questão 12 é aquela que eu mostrei para vocês no final da última aula gravada, né? Da última aula, né? Que foi ao vivo. Que é aquela que não dá nada para você e perguntou o delta, né? A gente usou que a subtração das raízes, né? Achando lá que dava raiz de delta sobre A. Galera, isso aí é uma coisa bem a mais, né? Realmente é algo bem diferente. Comentei com vocês até, né? Não era o mais importante da aula, não. Uma questão da eficar aí. Tá? Essa aí foi uma das mais interessantes, mais doidas, assim, que eu vi de função do segundo grau, né? Qualquer coisa, dá uma olhada, vê o vídeo lá. Só se você quiser, né? Uma coisa a mais, à parte, né? Aqui eu quero fazer com vocês, tá? A questão 20 da UFPR, que é uma outra questão que também me perguntaram pelo privado, mas essa aqui vai valer a pena eu comentar, essa questão. Porque é uma visão, é uma leitura de gráfico da função, tá? Tem que saber fazer essa leitura. Isso é bem clássico de vestibular, gente. Saber fazer a leitura do gráfico da função. Você vai ver que questão interessante que é. E entender esse exercício é entender. Eu sei ler gráfico de função, beleza? Vamos ali na questão 20 da página 66, galerinha. Vamos lá. Questão 20, página 66, tá? Vamos nessa, então. Ó, aquele problema da FUVEST que eu mandei para vocês, tá? Que é arrecadação, né? Preço vezes a quantidade. Aí ele faz uma alteração, né? No preço, né? Faz uma alteração na quantidade, tá? Eu vou explicar aqui nessa aula ainda, depois de resolver esse exercício. Vou deixar bem claro toda aquela ideia lá, tá? Vale a pena você entender esse tipo de exercício também, beleza? Muita gente me perguntou, né? Então, eu vou explorar todas as ideias possíveis daquele exercício também, tá, gente? Show? Aí vai ficar bem completa a nossa aula aqui de função do segundo grau, hein, moçada? Mas, amanhã no aprofundamento, eu vou pegar bem pesado aí, hein? Vamos lá? Acho que precisa, sabe, hoje em dia, né? Ainda mais com as provas daqui. Ficar só fazendo questão fácil, chegar lá, né? Não ter ideias diferentes, talvez, sei lá. É bom você já estudar aqui, aproveitar que já estamos na função do segundo grau, sabe? Já aproveitar para ganhar umas visões, umas ideias, né? E aí, mais para frente, claro, a gente faz uma revisão do que é mais importante, tá? Galera, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas vai ter revisão, viu, gente? Vai ter revisão, né? Lá no final do ano, vai revisar por apostila, cada apostila, tá? Eu até tenho a revisão que eu fiz no começo desse ano, porque acabou o começo desse ano, né? O ano de 2020. A revisão, né? Um vídeo, uma hora e pouco, resolvendo exercícios de conjuntos, função do primeiro grau e função do segundo grau, tá? Então, para quem aí, né, nunca foi meu aluno, não tem esse vídeo, eu vou mandar para vocês. Me pede aí, tá no privado, que eu envio para você, tá? Esse vídeo de revisão, onde eu faço uma lista de exercícios com questões atualizadas de 2019 2020, tá? Questão até 2020, né? Foi o começo desse ano. E questões de conjuntos, função do primeiro grau e função do segundo grau. Que é o que a gente viu até hoje, aí, né? Resumindo, certo? Pede para mim lá no privado que eu envio para você a lista e a aula. São mais exercícios para você praticar e com questões de 2020, 2019 também, beleza? Bebi até da garrafa grande agora, nem percebi. Vamos lá. Questão 20, gente. Uma leitura de gráfico da função, tá? Então, sem
Mais delongas aí, vamos para a questão 20. Vou fazer o gráfico aí para você, ó. E vamos fazer a leitura da função aqui. Galera, seguinte, ele faz assim, ó. Né? Faz alguma coisa mais ou menos assim. Aí ele fala para você que tem um retângulo aqui, não é isso? Ele pinta, né? Vou pintar aqui. Tem um retângulo aqui, não é isso? É mais ou menos, né? Olha o desenho, é só o coxo daí, né? Não vai ficar meio. Vai ficar tão bonito assim. Mas tá aí. Aí. Pronto, né? Tem um retângulo aí. Tá? Olha lá. Essa é a função y igual a 4 menos x ao quadrado. Essa é a função y igual a 4 menos x ao quadrado. Tá? Eu vou ser repetitivo aqui, galera, que é para você entender o que está acontecendo nesse exercício. Tem muita gente que leu e não sabe nem o que está acontecendo. Qual o perímetro máximo desse retângulo? Vamos lá? Qual o perímetro máximo do retângulo? Isso aqui eu podia até deixar para aula de aprofundamento, mas sabe por que eu não vou deixar? Porque é uma visão muito simples, cara. É saber olhar para o gráfico da função. Vamos nessa. Vamos nessa. Gente, a função é 4 menos x ao quadrado. Tudo bem, menos x ao quadrado. O coeficiente A é menos 1, é negativo. Beleza, por isso a concavidade da parábola está para baixo. Ok. Ele quer saber qual é o perímetro. Moçada, perímetro é você somar os lados da figura, certo? É o contorno aqui, né? É isso, mais isso, mais isso, mais isso. Esse é o perímetro, tá? E isso é um retângulo. Então, assim, se você fizer essa base vezes 2 e essa altura vezes 2, aí você soma. Duas bases, duas alturas, é o perímetro do retângulo. Pronto. E aí, como é que eu vou fazer isso aí, né, Davinho? Ele quer perímetro máximo. Sabe por quê, cara? Perímetro máximo, aí parece que está envolvendo ideia de máximo, mínimo, né? Parece que está falando de vértice, né? Porque máximo ou mínimo, está falando de vértice, será? Vamos lá. Galera, aqui é o plano cartesiano, aqui é a origem. Aqui é a origem, certo? Esse é um ponto da função. Esse é um ponto da função. Vamos lá? Se eu colocar x aqui, nesse ponto, quem que eu acho? Eu acho aqui em y, certo? Mas como é que funciona essa função, entende? Esse é um ponto da função. Como é que funciona essa função? Essa função funciona assim, ó. Se você quer achar em y um valor, é só pegar 4 e fazer menos do x ao quadrado. Aí você achou o valor em y. Ah, entendi. Então, vamos lá. Quando o x vale x, quando o x vale x e eu joguei na função, quanto que vai dar em y? Ah, vou te dizer que em y vai ser igual a 4 menos x ao quadrado. O que está acontecendo aí, cara? Se eu trocar no lugar do x um número 2, se eu trocasse o 2, eu ia fazer 4 menos 2 ao quadrado, né? Aí ia dar zero aqui até, né? Então, aqui o x não vai valer 2, tá? Se eu trocar, gente, o x por 10, né? Aí vai ficar 4 menos 10 ao quadrado. Aí eu vou achar em y, certo? Por da função. Tudo bem? Aí eu vou achar em y, né? Então, vamos lá, né? Então, não vai dar para cá o ponto, tá certo? Então, ó. O que você vai pensar aqui? Se eu trocar em x o x, vou falar assim, ó. Se você trocar em x o x, né? Entende? Se eu falei assim, trocar o x por 10, ia dar negativo, né? Para tá pensando, né? Porque o x é um 10 está para cá. Aí vai dar negativo a função, tá? Então, se eu trocar o x, por exemplo, ó, vamos lá, por 1, aí vai ficar 4 menos 1. Aí dá 3. Então, trocou o x por 1, achou 3. Se eu trocar o x por x, entenda, se eu trocar o x por x, eu acho o y quem? O 4 menos o x ao quadrado. Então, essa altura aqui, ó, esse valor em y, gente, é a altura, né? Essa altura aqui vale y. Vale 4 menos x ao quadrado. E essa distância aqui? Bom, aqui é do zero até o x. Aqui vale x. É só isso que você precisa saber. Sabe por quê? Porque se isso aqui é um retângulo, galera, aqui também vale x.
Se isso é um retângulo mostrado aqui, vale 4 menos x ao quadrado. Aqui é 4 menos x ao quadrado. Aqui vale x. Aqui vale x. Sabe qual que é o perímetro? A altura, 4 menos x ao quadrado com 4 menos x ao quadrado. 2x, 2x. Ok? Então vai ficar, né? 4 menos x ao quadrado, duas vezes, né? Que vai dar 8 menos 2x ao quadrado, certo? Somei isso mais isso. 2x embaixo, 2x em cima. 2x mais 2x, 4x. Esse é o perímetro. Olha lá. Esse é o perímetro. Perímetro é igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 8. Só para ficar bonitinho, né? Só para ficar bonitinho, entende? Esse é o perímetro. Se ele quer perímetro máximo, olha lá, a função é o perímetro. A função é o perímetro. Se ele quer perímetro máximo, aqui não é como se fosse o y, gente, não é como se fosse o y. Perímetro máximo, y do vértice. Jaquine, mas tem ponto de máximo? Tem, né? Porque o A não é negativo, essa função perímetro seria algo mais ou menos assim. O A é negativo. A função perímetro seria algo mais ou menos assim. O que é o perímetro máximo? Pronto, ó. É o y do vértice. Aqui é como se fosse o y, né? Y igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1. Beleza? É só calcular o y do vértice dessa função que você vai achar, beleza? Qual é o perímetro máximo. Essa é a função perímetro, né? Galera, se tem alguém que não entendeu, eu vou explicar de novo aqui, tá? Esse é um ponto da função. Como é que funciona esse ponto? Se você trocar o x por qualquer valor, você vai voltar aqui o x. Aí você achou um y. Tá. E se eu trocar o x por x mesmo? Pronto. Aí em y fica 4 menos o x ao quadrado. E esse é o valor do y. Esse é o y. Y é igual a isso aqui. Então o y, que é essa altura aqui, ó. Essa altura aqui é igual a 4 menos x ao quadrado mesmo. Pronto, ó. Essa altura é 4 menos x ao quadrado. Então aqui vale x. Aí é um retângulo, né? Ó. X de x, né? Altura, tá certo? Beleza? Ok? Pronto, né? Essa foi a questão, tá? Uma leitura de ponto da função. Trocar o x por x, acha que tem y. Acha o 4 menos x ao quadrado. Esse é o y. Beleza? Diferente, né? Diferente do exercício, tá? Deixa eu explorar com vocês aquela ideia, né, clássica de exercício, tá? E aí eu vou resolver amanhã na aula de sábado, tá? Porque eu vou abrir tudo da questão, né? E é uma questão que todo mundo tem dúvida, galera, né? Assim, todo mundo assim. A maioria dos alunos tem dúvida, tá? Exercício, pessoal, 1 da página 63. É esse estilo de questão, tá? Esse estilo de questão. 1, página 63, beleza? Eu vou resolver essa questão 1 também, anota ali, na aula de sábado, tá? Mas o que você tem que fazer? Eu vou explorar a ideia desse estilo de exercício aqui para a gente fechar a aula. Tá bom, gente? Beleza? Então, vamos lá. Ó, esse tipo de questão aqui de trocar o ponto em x e falar que aqui vale em y, né? Isso aqui, pessoal, já vi acontecer com outras funções também, né? Tá? Já vi com função polinomial, com função do primeiro grau também, né? Aí é bem fácil. Mas com função logarítmica, né? Com outras funções, aí ficava um negócio que podia complicar um pouco mais, tá? A princípio é trocar assim, trocar um ponto da função, né? Entendeu? Essa foi a leitura. Vamos lá. Ó, eu vou criar um exercício aqui e vou comentar com vocês. Beleza? Tudo que podia acontecer na questão. Tá? Você vai só deixar anotado, né, as ideias que existem nesse tipo de exercício. Tá? Você vai deixar anotado as ideias que existem nesse tipo de exercício. Beleza? Então, vamos lá. Parece que as tintas estão acabando da caneta. Agora que eu tô vendo aqui. Ó. E é incrível isso aí, né? É uma coisa muito doida, porque parece que as canetas fazem um complô assim contra mim, assim, né? Do nada, todas elas acabam a tinta na mesma hora. E eu não troco na mesma hora. Eu troco em horas diferentes. Existe isso aí, né? Ah, tô cansada. Não quero mais. Feriado. Vamos lá. Gente, vou criar um exercício com vocês aqui, ó. Anota aí, ó. Observação.
Mesmo esqueminha daquele exercício da FUVEST lá que eu mostrei para vocês, né? Vamos lá. Vou falar assim para você, ó. Moçada, eu sou dono de uma lanchonete, tá? Aí, a minha receita, tá? É o que eu ganho vendendo sanduíches, por exemplo, tá? Funciona assim, né? A receita é tudo que eu ganho, isso é vendendo sanduíches, tá? Bom, quando eu vendo meu sanduíche por R$ 5, então esse valor sim é o preço, significa que eu sei, né? Eu sei que quando eu vendo por R$ 5, 200 pessoas compram meu sanduíche. 200 pessoas compram meu sanduíche. Então essa é a quantidade. Essa é a quantidade, certo? Então, o que é tudo que eu arrecado? Se eu vender por 5, 200 pessoas vão comprar, quanto que eu ganhei? 5 vezes 200, né? 5 vezes 200, tá certo? Foi tudo que eu ganhei. Beleza? Essa é a minha receita. Preço vezes quantidade, certo? Vou até escrever aqui. Essa é a minha receita, a arrecadação, tá? O que eu vou ganhar vendendo o produto, né? Tá. Só que aí acontece assim, ó. Acontece assim. Eu sei também que para cada redução de 50 centavos, vou colocar o número pesado aqui, para cada redução de 50 centavos, ó, entenda primeiro antes de copiar, ó, para cada redução de 50 centavos, se eu reduzir 50 centavos, eu estava em reais, tá? R$ 5. Se eu reduzir 50 centavos, o que vai acontecer? Aí eu vou vender, tá? 10 sanduíches a mais. Vou vender uma quantidade de 10 a mais. Então, 10 a mais, né? Vamos lá. Galera, só que é assim, se eu reduzir 50 centavos, aí eu vendi 10 a mais, vendi 210. Beleza. Mas eu falei para você que é a cada redução de 50 centavos, são 10 sanduíches a mais. Duas reduções de 50 centavos, 2 vezes 10. 3, entende? É para cada, né? Então, eu vou dar um jeito de criar uma proporção aqui, né? Vou botar um X assim, ó. Entende? Vou criar esse X aqui. Para cada vez que eu reduzir 0,5, vai aumentar o 10 também, né? Na mesma proporção. Trocou o X por 1, aqui é por 1. Trocou por 2, aqui é 2. 3 e 3. Perfeito, né? Beleza. E aí, galera, eu tenho a minha nova receita, né? Sabendo que a cada 50 centavos a menos são 10 a mais. Mas, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, isso aqui, né? Não deixou de ser o preço. Isso não deixou de ser o preço. Isso aqui não deixou de ser a quantidade. Tá certo? Ah, então beleza. Isso aqui, ó, eu vou distribuir isso aqui, né? Não, nem precisa fazer conta, mas só entenda, ó. Vai multiplicar, né? E aí, quando eu multiplicar menos 0,5x com 10x, né? Aí vai ficar negativo, mais e menos vai dar menos, x vezes x vai dar x ao quadrado, entende? Então, o que vai acontecer? Essa função receita aqui, galera, essa função receita, né? Ela vai ter o coeficiente A negativo e vai ter, né, o coeficiente A que acompanha x ao quadrado. Eu sei lá como é que é o gráfico exatamente disso aqui, mas eu vou fazer algo mais ou menos. Ó, vai ser algo mais ou menos assim, ó, né? Porque quem acompanha x ao quadrado é negativo, sabe? E essa, cara, essa é a função receita. É a receita em função do x. É a receita em função do x. Essa é a função receita. Esse que eu troquei no y aqui, né? É a função receita. E aí que eu posso perguntar para você aqui, qual a receita máxima? Qual a receita máxima? Você vai calcular para mim o y do vértice. Pronto. Se eu perguntar qual a receita máxima, a função é a receita, y do vértice. Pronto, né? Cara, nesse exercício, o x do vértice vai significar muita coisa, assim, o x do vértice, nesse exercício? Ó, vou falar para você. O x do vértice vai ser o valor que você troca em x para conseguir a receita máxima. É o valor que você troca em x para conseguir a receita máxima. É isso, cara. É o valor que você troca em x para conseguir a receita máxima. Mais o exercício, pode perguntar assim para você, ó. Qual o preço para a receita máxima? Ó, aí vai perguntar qual o preço para a receita máxima.
qual o preço para a receita máxima? Aí você vai olhar na expressão do preço. A expressão do preço é 5 menos 0,5 vezes x. Depende do x. Depende do x. Então, quer saber de uma coisa? Acha o valor em x que maximiza a receita. Esse é o valor em x que maximiza a receita. Só que você volta aqui na expressão do preço. Se você voltar aqui o x do vértice, aí você vai achar o preço que maximiza a receita. Porque o valor em x que maximiza a receita, né? Só que se você perguntar o preço, você vai calcular tudo isso aqui, ó. Esse é o preço que maximiza a receita. 5 menos 0,5 vezes o x do vértice, tá? Ele pode perguntar assim para você, né? Qual a quantidade para obter a receita máxima, para maximizar a receita, né? Qual a quantidade? Aí você vai ver que a expressão da quantidade depende do x, depende do valor em x. E se ele quer saber qual a quantidade para maximizar a receita, depende do x. Vamos achar o x do vértice, que é o valor em x que maximiza a receita, e vamos trocar aqui na quantidade. Quando eu trocar aqui o x pelo x do vértice, e resolver essa conta, 200 mais 10 vezes o x do vértice, né? Aí sim eu vou saber qual é a quantidade que maximiza a receita. Beleza, galera? Ok? Zaquini, só que aí, cara, a questão pode... Olha como a questão vai ficar aí um pouquinho mais tensa, né? Que é o caso desse exercício 1 aí da página 63. A questão pode envolver, além dessa ideia aqui de receita, né? Ela pode envolver ainda, juntar com aquela ideia que a gente já fez, já mostrei para vocês, que é lucro, que é a venda menos o custo, né? E pode ser assim, venda pode ser receita, né? O que você ganhou com a venda de um produto, né? Lucro é a venda menos o custo. Aqui, além disso que você mostrou agora aqui, se eu fizer uma questão clássica, foi isso que caiu na FUVEST, por exemplo, né? Essa é a ideia, tá? Lá cobrou receita máxima, aí tudo verso. Podia ter feito essas duas perguntas. Tá. Além dessa ideia que você está mostrando, aqui, ela podia envolver isso aqui ainda no exercício também. Lucro é venda menos o custo. Dá para você uma função custo. Essa vai ser a função receita, né? Vai ser a venda, tá? Pode ser receita, beleza? E vai perguntar função lucro, alguma coisa assim também. Pode ser, galera, que ele junte tudo isso aí ainda. Aí a questão fica um pouquinho mais carregada, né? Beleza? Mas isso a gente vai fazer na aula de aprofundamento, tá? Queria fortalecer essa ideia final aqui, que é um problema bem clássico, tá? De função do segundo grau. Beleza? Para vocês lembrarem comigo. Tá joia? Tranquilos? Galera, ó, questão 1, então, da página 63, vou fazer na aula de aprofundamento. Questão 9, da página 64. Questão 13, da página 65, beleza? Essas eu vou fazer na aula de aprofundamento. E aí vou mandar uma listinha com algumas outras questões para você praticar também. Mas assim, depois que você ganhar essas ideias aqui comigo desses problemas, tá certo? Agora a gente está indo, né, aí nos caminhos, né, onde a função do segundo grau pode ficar bem difícil no vestibular, tá, moçada? Talvez você encontre questões mais tranquilas, né, do que o que a gente vai fazer na aula de aprofundamento. Mas é uma aula de aprofundamento. Para quem quiser aprofundar, para quem vai fazer um vestibular aí que sabe, né, que está pegando pesado aí na função, tá? Estudo de função, beleza? Para a gente fechar essa parte do conteúdo, tá joia? Gente, era isso então a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? A aula fica gravada, você pode assistir de novo, tá certo? Quando você quiser, né? E amanhã, então, vai ser uma aula bem interessante, tá? Pra gente dar uma aprofundada aí, ok? Qualquer dúvida, galera, mande aí pelo privado, tá certo? À vontade no WhatsApp, tá? Tô tentando responder em um dia, no máximo aí, tá? Sem deixar passar um dia inteiro, né? Tô tentando responder todo mundo aí. Apareceu bastante dúvida essa semana. Pode mandar. Qualquer coisa, dê um up na conversa só, beleza? E aí eu já vejo lá. E assim que eu estiver tranquilo, eu já respondo para você. Beleza, gente? Grande abraço a todos, tá? Não percam a aula de aprofundamento amanhã, beleza? Pra gente finalizar aí função do segundo grau. Vai ter um pouquinho de função do primeiro grau misturado ali, tá? Por isso vai ser bem interessante também, esse encontro, essa aula. Ficará gravada também, tá certo? Mas vamos fechar aí com chave de ouro, tá? Esse estudo de função, né, do primeiro e segundo grau, beleza? Dando essa aprofundada que é importante, ok? Bons estudos, até amanhã, beleza? E um grande abraço a todos. Valeu!